Sou Fátima Mora, professora do curso de regressão. Nesta primeira aula, nós vamos estar explicando várias diferenças e vários mitos que são dados à questão de regressão. Começa pelo fato de que as pessoas tendem, toda vez que nós falamos em regressão, as pessoas logo imaginam regressão a vidas passadas. E isso não é fato. Nós precisamos dividir não só o curso, como também o nosso pensamento em regressão de memória à infância e à vida intrauterina, e depois uma segunda parte que se chama TVP, Terapia de Vidas Passadas, que também pode levar um nome dentro da psicanálise, que é Vivência Onírica de Arquétipos Inconscientizados, visto que nós vamos usar alguns autores da psicanálise para levar a cabo esse curso de regressão. Então, num primeiro momento, nós vamos estudar a regressão de memória à infância, num segundo momento, a regressão intrauterina e depois a TVP, a Terapia de Vidas Passadas. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, se regressão e hipnose são sinônimos. Mito. Regressão e hipnose não são sinônimos. E nós vamos aprender a hipnose para fins de regressão. A hipnose é uma técnica terapêutica no qual há uma alteração, né, naquilo que a gente chama de ondas cerebrais. Né? Não tem exatamente a ver com a mente, tem a ver com o cérebro, a hipnose. Então, nós podemos, inclusive, medir essas ondas no eletroencefalograma. Isso é medido cientificamente. A hipnose é toda alteração que houver de ondas cerebrais. Então, quando há ondas, quando há uma alteração, há um estado de hipnose, desde o estado de alerta até um estado chamado comatoso na hipnose. Nós, por acaso, vamos usar a hipnose alfagênica. Eu até recomendo aos alunos que procurem literaturas do Milton Erickson, né? Depois nós vamos ter uma apostila referente à hipnose, onde vocês vão ver o que é a alfagenia. A alfagenia é o estado alfagênico, né? É uma letra do alfabeto que significa alfagenia, alfa. Né? Hipnose em estado alfagênico, ou alfagenia, que é um estado em que você entra em hipnose, né? As ondas cerebrais diminuem os hertz por segundos, mas você continua alerta. Ok? Então, é uma das técnicas para se levar na regressão, mas não é a única, portanto, não são sinônimos. Uma pessoa não precisa estar hipnotizada para efetivamente poder regredir. Até porque regressão é uma pesquisa de lembranças. E no dia a dia nós temos imensas lembranças. Né? Quantas vezes a gente para em algum lugar e fala assim, nossa, eu vim nesse restaurante, eu estou me lembrando, né, daquele dia que eu vim aqui com a tal pessoa, com a tal... Né? Essa lembrança é uma memória. Então, para acessar o arquivo das nossas memórias, nós não precisamos estar hipnotizados, porque senão nós não nos lembraríamos de nada, né? Coisa que também nem faz sentido. Então, vocês vão ter a oportunidade de aprender de uma forma simples e técnica mitos e verdades sobre a regressão. Outra coisa que as pessoas perguntam é assim, eu vou e não volto? Olha, eu sempre digo que essa pergunta ela deve ser respondida assim. Se o professor ou terapeuta que está te atendendo souber responder essa pergunta, realmente ele entende do assunto. Primeiro, nós não vamos entrar num túnel do tempo que a gente entra fisicamente e não volta de um lugar, porque para não voltar. Agora, pode acontecer um fenômeno psíquico, sim, mas que não tem nada a ver com a regressão. Se o terapeuta não estiver devidamente bem informado, ele não sabe fechar um diagnóstico daquele paciente. Então, pessoas, por exemplo, que são fronteiriças, que podem ter surtos psicóticos, surtos esquizofrênicos, essas pessoas não podem, não devem ser submetidas a nenhuma dessas técnicas, porque essas pessoas não vão regredir, elas vão surtar. E aí sim, elas não conseguem sair do surto. Muitas vezes elas precisam ser internadas, precisam de medicação. Então, não é que elas entraram numa regressão e não saíram. Elas não entraram em regressão, elas entraram em surto. O ego dela cindiu. Né? Há uma cisão de ego.
Então, um bom terapeuta vai saber diferenciar isso no seu paciente. Quem pode ser submetido à regressão e quem não pode. Quem pode passar para outras técnicas. Nós temos outras técnicas, não é? Que podem ser aplicadas nessas pessoas. Então, o bom terapeuta é aquele que vai conhecer tudo isso, né? Vai saber separar o joio do trigo. Então, uma pessoa fronteiriça não pode e não deve ser submetida a nenhum processo de hipnose e a nenhum processo de regressão. Por isso que eu fico com muito medo dessas pessoas que são hipnotizadas e regredidas assim num palco, num local que essa pessoa não foi feito um diagnóstico, não se sabe nada dela, como se isso fosse uma coisa assim de adivinhação, né? Nada contra as adivinhações, mas o que é técnico e o que não é técnico. Então, assim, nada de show de palco para nós que somos terapeutas um pouco mais sérios, correto? Então, esse é um dos mitos que mais se fala em regressão, né? Vou e não volto. Não, você não vai para lugar nenhum. Você só vai ter recordações de fatos que o Freud entra com uma teoria muito interessante, que é o princípio da realidade e o princípio do prazer. Por causa desse mecanismo que o Freud fala, do princípio do prazer e do princípio da realidade, você vai entender por que é que nós temos dificuldade de nos lembrarmos daquilo que nos deu desprazer, né? Nós nascemos e vivemos ao mundo dotados do desejo de ter prazer, né? Ninguém pode ir tomar uma injeção dizendo que está feliz. Então, a regressão vai mexer em conteúdos dolorosos. Segundo mito, em uma vida passada eu fui um rei ou uma rainha. Começa porque essas pessoas, é tão maluco, que essas pessoas nem sequer estudaram história. Porque quando a gente estuda história, os reis, por exemplo, a formação dos reinados, não tem nada, muitas vezes, a ver com dinheiro. Um pequeno reinado, pedacinho de terra, podia ser um reinado. Né? Nós temos muitos filmes fantasiosos na nossa cabeça e assim, com artistas de Hollywood muito bonitos, que não condizem com a época. Foi feito um documentário sobre a época do Luís XV na França. E, na verdade, no documentário mostrava que as pessoas não tinham dentes, tinham feições horríveis, aqueles penteados deles saíam bichos lá de dentro, porque ninguém tomava banho. Então, a realidade é que quanto mais para trás a gente vai na nossa existência humana, nós vamos encontrar uma realidade pior. Então, ser rei não significa... as pessoas confundem isso com a sociedade moderna, né? Essa sociedade... em que nós vivemos, que todos têm acesso a um chuveiro. Se a gente pensar que naquela época as pessoas tomavam banho de canequinha, se é que tomavam banho, ou de rio, e olhe lá, imagine, principalmente a situação da Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra com a peste, né? Então, quando a gente estuda história, essas histórias de vidas passadas, elas são muito fantasiosas. Por isso que nós falamos em arquétipos inconscientizados, que aí nós entramos para a seara do Jung, Carl Gustav Jung, que é um dos grandes psicanalistas que vai nos possibilitar a ideia da regressão. Então, nós vamos entender também de arquétipos, não é? O que são arquétipos? Isso nós vamos ter uma aula somente para explicar o que é um arquétipo. E, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, eu posso, numa regressão, acreditar que eu fui uma bruxa, porque eu tenho um arquétipo do que é essa bruxa, que é uma mulher má, feia, mas que tem poder. Né? Poder sobre os outros, de mandar bruxarias, encantos e dominar. Então, pode ser um desejo inconsciente meu, de domínio, e aí eu me vejo simbolizada no arquétipo. Ok? Então, eu posso ter uma pseudo-fantasia de vidas passadas no qual eu era uma bruxa, mas, na verdade, aquilo é um arquétipo que eu tenho inconscientizado. E eu vou vivenciá-lo de uma forma onírica, ou seja, eu vou vivenciá-lo através de uma hipnose, através de uma criança interior, através de através de técnicas de regressão que nós vamos ver uma a uma e que vocês poderão fazê-las de uma forma que pode ser pela internet, porque elas vão ser
digamos assim, as técnicas que vocês não puderem fazer, eu vou explicá-las e aí vocês depois vão consultar um analista para poder saber se vocês podem fazer. E, inclusive, nós temos que fazer uma ficha anamnética, uma ficha para saber se a pessoa tem doenças. Ah, então tem técnicas que as pessoas não podem fazer? Tem. Existe uma técnica de respiração que as pessoas com pressão alta, não controlada, os cardíacos, não é aconselhável ser feita. Ok? Então, todos esses cuidados, para nós formarmos um terapeuta de regressão, ele precisa conhecer, saber o manuseio, saber fazer uma ficha bem feita do paciente antes de começar essa regressão. Lembrando que ninguém faz 5 regressões e cura, isso não existe, né? Isso é mentira, né? Ou 5 hipnoses e cura. Até porque nós aprendemos que o sintoma não tem nada a ver com a causa. E nós não podemos mudar o sintoma porque nós não mexemos na causa. Então, eu não posso fazer uma hipnose e dizer que você nunca mais vai roer as unhas sem mexer na sua fase oral, aonde você está fixado. Isso eu também vou explicar para vocês. Isso não dá para ser um terapeuta de regressão sem conhecer isso, nem um hipnoterapeuta. Você não troca sintomas, porque o paciente deixa de fumar, mas daqui a 3 meses ele está tendo uma gastrite, porque ele não fuma, mas agora ele bebe leite todo dia, que nem um louco. Por quê? Porque ele transferiu a energia para outra coisa, ele não curou. Então, vocês certamente terão aulas muito profundas e muito corretas, muito éticas a respeito do que é terapia de regressão. Eu estou escrevendo um manual de regressão, devo publicá-lo, sobre técnicas, que foram técnicas também criadas por mim nesses 30 anos de profissão, não é? Aprendendo, atendendo em psicanálise, atendendo em regressão, atendendo em hipnose e conseguindo entender como é que isso funciona, fazendo cursos, né, com vários profissionais internacionais da área que vieram ao Brasil. Um deles é o Dr. Brian Weiss, que é um médico do Sírio de Nova York, que escreveu vários livros, Muitas Vidas, Muitos Mestres, Só o Amor é Real. O livro Só o Amor é Real, ele escreveu para os brasileiros. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele. É uma criatura boníssima. É interessante vocês lerem os livros do Dr. Brian Weiss. Depois eu vou estar isso tudo por escrito, que são livros que ele relata como é que ele chegou, sendo um médico de um dos maiores hospitais de Nova York, como é que ele chega na ideia da regressão, e ele aceita e escreve sobre a regressão, e ele vai mais além. Porque ele perdeu um filho, e ele tem uma paciente que chega para ele e começa a dizer que traz comunicações espirituais do filho. Então, ele vai mais além, ele torna a coisa mais profunda ainda do que aquilo exatamente que a gente vai fazer aqui no curso. Mas é interessante conhecer, porque é uma autoridade norte-americana em psiquiatria, né? E ele atendendo os pacientes, no caso, com hipnose, com relaxamento, os pacientes entraram em regressão espontânea. E ele foi obrigado a escrever esses livros, não para ensinar técnicas, mas para relatar, não é, o que ele conseguiu com isso. Assim como nós temos o alemão Hans Tandan, que escreveu Cura Profunda, que são livros que eu também depois vou colocar aí na bibliografia, recomendados. E assim, esqueçam a questão espírita, porque nós vamos falar de espiritualidade, não de religião, ok? Espiritualidade não tem nada a ver. Todas as religiões podem usar espiritualidade, mas espiritualidade em si não é uma religião. Não há dogma. Não há doutrina. Então, isso aqui não é um curso doutrinário, ok? Então, nós vamos ficando aqui nessa nossa primeira aula, lembrando que na próxima aula a gente vai dar continuidade aos mitos da regressão.